Dos médiuns. Os médiuns representam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Então, primeiro tópico a entender como médium, porque eles têm numerosíssimas variedades de aptidões. Cada médium tem um tipo de aptidão diferente, às vezes para psicofonia. Os tipos de espíritos que se comunicam com cada um dos médiums são totalmente diferentes. Depende da constituição física, depende da proteção, depende da missão que ele tem aqui na Terra, depende de um conjunto de valores que vão fazer interiorizar aquilo que normalmente se tem para realizar nos caminhos das realizações superiores de cada um. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Então, existe a aptidão no sentido daquilo que vai se produzir, comunicações inteligentes ou de efeitos físicos. E na comunicação inteligente vai ter uma infinidade de características conforme ele descreve ali. Porque o efeito físico é pancada, tipografia, sempre coisa relacionada a uma ação física sobre a matéria. E a ação inteligente são todos aqueles que são produzidos, fenômenos que só podem ser produzidos por seres humanos. E assim, a gente vai vendo as características de todos esses médiuns, como eles vivenciam cada um desses momentos deles. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Cada um tem a possibilidade de produzir um certo fenômeno, produzir algo inerente às suas qualidades intrínsecas, ou seja, aquilo que ele carrega intimamente. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Então, entendendo as aptidões, entendendo a faixa de trabalho do médium, é fundamental, porque ali está falando da aptidão. E na aptidão ele coloca como efeito físico, efeito inteligente, comunicação, tendo a evidência, a psicofonia, os médiuns clareaudientes, os sensitivos, dos mais variados sensitivos, os que desenham, os que falam em vários idiomas, os que têm característica para poesia, para música, e os escreventes em geral, que aí recebem textos dos mais variados. Agora, os textos também, nós temos que prestar atenção que tem médium que consegue receber um poema com rima, outro não, pelo mesmo espírito. Outros conseguem escrever textos contando uma história. Outros não conseguem encadear aquele texto contando a história, porque depende de um conjunto de fatores que é do médium. É característica do médium. Isso é importante nós entendermos. Portanto, não adianta tentar exigir do espírito, do médium, olha, eu quero comunicação com o espírito X, com o espírito Y. Não vai adiantar. Aí o André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade sobre o Shunt. Eu tenho que pegar minhas apostilas de eletrônica para dar uma estudada nela de novo para poder fazer o estudo do mecanismo da mediunidade. Mas ali tem que estar com aquela apostila do lado, porque alguns conceitos já passaram mais de 30 anos que eu estudei, então não vou lembrar mais. Mas a gente vai tentar mostrar. E ali quando ele fala do Shunt, o Shunt tem o espírito do médium, esse lápis aqui. Então o Shunt vai ser essa caneta azul e o espírito comunicante vermelho. Então, para que o médium receba a comunicação, esse espírito tem que estar aqui do lado para que, fazendo o shunt, fazendo o desvio de energia, fazendo o acoplamento. Então, até isso existe. E aí, de acordo com esse espírito que faz o acoplamento, com as suas flexibilidade de permitir esta ou aquela comunicação, amplia muito a possibilidade do médium. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo, que a doutrina espírita é muito rica de informação. E dentre todas essas informações, a gente vai aprendendo sempre um pouco mais.
Portanto, é extremamente importante saber que cada médium tem a sua aptidão, não adianta exigir mais. E dentro das comunicações do médium, por exemplo, o médium vidente, ele não vai ver todos os espíritos, ele vai ver um grupo de espíritos dentro de determinadas qualidades, características ou possibilidade, compatibilidade vibratória. Da mesma forma, o audiente, o falante vai passar a mensagem de certos espíritos, mas não de todos. É aqueles que ele tem afinidade, é aqueles que a sua faixa de frequência está compatível. Observe o rádio. Você liga o seu rádio, sintoniza o dial para qual rádio você quer ouvir, aquela você ouve. Aí tem as faixas, né? Ondas médias. Tem lá de tanto a tanto. Onda FM1, tanto a tanto. Ondas curtas, de tanto a tanto. Aí tem FM2, não tem isso? No rádio lá do carro tem 3 faixas, 4, ali 2 de FM e 1 de AM. Para a gente poder ver. E aqueles rádios mais antigos ainda tinham as ondas curtas, que hoje parece que não é tão usado mais. Então tudo isso vai mostrando para nós que vamos estar tendo que fazer algumas observações importantes para entendermos os médiuns. Também os médiuns que desenham, eles vão ter características e tendência a desenhar segundo uma determinadas características. São raros, como a Mariluza Moreira Vasconcelos, que pinta com vários pintores do passado, cada um mantendo as suas características, que fica praticamente idêntico às tendências. Eu já pude ver ela pintando com a mão e com o pé. E um rapaz que já faleceu recentemente, o Luiz Gasparetto, ele pintava com os 2 pés e com as 2 mãos desenhos diferentes ao mesmo tempo, e às vezes ainda pintava com a boca. Estava pintando a boca, um na mão, outro em cada pé, e pintava 5 coisas ao mesmo tempo. Vai ser médium assim aqui no Brasil, né? Era uma mediunidade maravilhosa. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites de sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, esse aqui nós já lemos. Então, já lemos mais uma vez para ficar bem claro que tem que entender que o médium tem um limite de trabalho, um limite de possibilidades. Não tente exigir mais e não tente querer que o médium trabalhe mais do que aquilo que é possível. Portanto, temos que estudar o livro Desobsessão do André Luiz, saber que o médium tem uma faixa de trabalho, um número de dias que ele pode trabalhar, o número de espíritos que ele pode receber. Tudo isso tem que ser observado, por isso que as obras do André Luiz, a série Nosso Lar, tem que ser bem estudada, bem sentida, nada de falar assim, aqui está contrariando Kardec, mas aqui não sei o quê. Leia, estude, entenda. Por que não pode ter um dado ali que está contrariando Kardec, então vamos parar, vamos avaliar. Isso que o Kardec falou, isso que o André Luiz falou, bom, então, como o André Luiz aperfeiçoou, talvez seja melhor a gente entender que o Kardec não pôde, naquele momento, naquela época, falar de forma mais completa. Não pôde. Nem tudo ele podia falar de uma forma mais completa. Portanto, veio depois o Chico complementar o trabalho. Então, Kardec não está errado. Ele colocou o que ele pôde, o que ele tinha autorização para passar. Agora, um outro momento, complementou e até mesmo ampliou os conceitos existentes anteriormente. E aí a gente vai ampliando. E uma hora vai vir um médium com mais preparo e vai dar uma ampliada em tudo, fazer uma síntese de tudo, para a gente poder entender melhor. Não podemos ficar estagnados com brechas para entender coisas que não devem. A espiritualidade está sempre nos ajudando e nos impulsionando para aperfeiçoarmos. Não pode sair para as fantasias, para os devaneios, para as utopias, aí não pode. Vamos centrar bem o entendimento. Da mesma forma que fala assim, os egípcios já foram embora, não tem mais egípcios na Terra. Aí o Rochester conta a saga dos egípcios, uma série de livros, mostrando que muitos ainda estão aqui. Então, alguns egípcios, e fizemos o estudo do exilado da capela, estão fazendo isso aqui todo, e não são todos, são alguns egípcios, principalmente os mais sábios, os principais iniciados, aqueles mais inteligentes, mais cultos,
eles puderam retornar para instâncias superiores do espaço espiritual da Terra. Não foram para outro planeta ainda. Está lá no livro. Nós estudamos aqui. Vai lá no capítulo dos egípcios, que a gente está fazendo na Caminhos da Luz, que lá está o estudo. Aqui no canal, no caso, né? Que está lá o estudo. Então a gente vai fazendo a nossa perspectiva, a gente vai caminhando, vai entendendo e vai entendendo o que está sendo colocado, porque às vezes um lê tem uma percepção, o outro lê tem outra percepção. Como o livro Evolução em Dois Mundos, eu li e achei que tinha entendido tudo. Assistindo uma palestra do Ian Dolly, ele tinha comprado um dicionário de citologia para estudar o Evolução em Dois Mundos, porque ele, sendo professor de citologia, estava tendo dificuldade de entender. E aí a gente vai ver que nós sabemos muito pouco sobre cada uma dos livros que o André Luiz trouxe. E quando a gente lê a Evolução em Dois Mundos com o elucidário do lado, opa, o que significa essa palavra? Não é muitas das vezes o que a gente estava pensando, é uma outra coisa. Então, vai ampliando conceitos e ampliando. E hoje, praticamente 70 anos depois, tem pessoas defendendo tese de mestrado como sendo um caso único, primeiro fazer aquela descrição, aí depois, para decepção da pessoa, quando está tudo pronto, já publicado a sua tese de mestrado, ele vai lá na Evolução dos Mundos, o Chico já falou sobre isso aqui. Ou alguns vão lá ler e falam assim, isso aqui está errado, eu vou provar isso. Aí vai fazer o mestrado para provar que está errado, vai fazendo as pesquisas, lógico que os espíritos vão ajudar a pessoa a fazer essa pesquisa, mostra que está certo. Então, os médiums vão produzir sempre de acordo com as suas possibilidades, mas não quer dizer que todo mundo vai trazer revelações maravilhosas igual o Chico trouxe, não. Então vamos ter o pé no chão, saber o que pode modernizar e o que não pode modernizar. Isso depende de estudos, depende de avaliações e de um consenso de um grupo que conheça a doutrina espírita. É simplesmente um chegar e falar, muda isso aqui. Não muda isso aqui, não. Tem textos, eu principalmente achei no Céu e Inferno. E aqui também o que é o Espiritismo, tem um texto que não dá para aceitar do jeito que está escrito. Está tendencioso. Não, só você vai falar mal do Kardec. Não estou falando mal do Kardec. Naquele momento ele escreveu daquele jeito. A gente tem que saber que não pode falar daquele jeito hoje. Então a gente vai caminhando, vai aperfeiçoando, vai aprendendo e vai vendo que todos têm falha. Quem não teve foi Jesus. No Evangelho de Jesus, se tiver alguma falha, foi os homens que colocaram aquela falha lá. O resto, todos falharam em alguma coisa. E não é para a gente jogar pedra não, porque cada um fez um trabalho hercúleo e foi designado por Jesus fazer aquele trabalho. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc., com auxílio de mesas e outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes, que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. E aqui vem ampliando esse conceito de efeito inteligente, de fenômeno inteligente, de uma comunicação inteligente, no caso, porque no livro dos médiuns ele coloca que tudo que produz pancada, ruído, seria um fenômeno provocado por espíritos inferiores e seria efeito físico, mas não era inteligente. Aqui ele ampliou. Colocou que, quando escreve, então denota a inteligência. Tem uma inteligência comandando aqueles barulhos, comandando os movimentos. Se está simplesmente brincando de fazer barulho, para lançar a mesa, tudo é efeito físico. Mas na hora que passa uma mensagem escrita, uma mensagem que tenha conteúdo, mesmo que seja um conteúdo não muito digno, já é um fator inteligente. Passou a mensagem mentirosa. É um espírito que está ali passando, um espírito enganador, mas tem uma inteligência. Não é simplesmente ir lá bater a mesa, provocar fenômeno. Certo? Então, a questão filosófica, a gente tem que entender que os fenômenos físicos produzem movimento de objetos. Ponto. O fenômeno físico só produzir o fenômeno de objeto, ele é um fenômeno físico apenas. Mas se o objeto, ao se movimentar, escreveu, passou um código,
informações e um fenômeno físico com a sua contraparte inteligente ali naquele momento. Tem um efeito inteligente junto do fenômeno físico. É simples. Se simplesmente mexeu, por exemplo, essa caneta começa a pular aqui. Então, um efeito físico. Mas eu pergunto, tem alguém aí? Sim, uma pancada, não duas pancadas. Aí, deu uma pancada só? Tem. Então, é um. Opa, então respondeu, tem uma inteligência. Tem efeitos físicos com inteligência. E assim vai ampliando os dados. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou, então, a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. Já explicamos todo o detalhe. É um efeito físico que vai produzir pela tipitografia para formar as palavras, formar as respostas, é bem demorado. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possuem os meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os videntes, ninguém mais recorre àqueles, senão acidentalmente e como experimentação. Então, os efeitos físicos de as mesas baterem para falar, para comunicar com a pessoa, como era lento e demorado, adotou-se outras que são mais fáceis de conseguir, são mais fáceis de obter. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo, o que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. A escrita, hoje a gente fala na psicografia, ela é aquela que mais tranquilidade passa para as pessoas, as informações, de forma mais cômoda, mais rápida, e está escrito. Ficou ali como base. Ah, mas nós temos gravadores, podemos usar psicofonia. Sim, mas na época do Kardec não tinha gravador. Então, a comunicação mais importante era através da escrita, da psicografia. Portanto, ele valoriza muito a psicografia. Não quer dizer que hoje a gente não vai deixar de usar a psicografia para usar a psicofonia. Embora a psicografia seja mais segura, por vários motivos, por várias situações. Para obter a escrita, serviam-se, no princípio, de intermediários materiais como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 13, item 152 e seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. E por que isso assim foi acontecendo desse jeito, foi acontecendo dessa forma? Veja bem, você precisa de uma comunicação. Você precisa que o Espírito passe aquela mensagem. Mas qual a confiabilidade? Para você entender toda a confiabilidade, para você entender os mecanismos das situações que aquilo ocorre, que o fenômeno ocorria, então, e as pessoas terem certeza, primeiro teve que passar pelas mesas, depois pelas pranchetas, pelas cestinhas, que eram mais leves, e aí o Espírito já conseguia escrever com o lápis. Sedimentou a ideia, não, tem um Espírito passando a mensagem. Então o médium pegou o lápis e escreveu. Quando o médium pega o lápis e escreve, o que fica claro e evidente, fica patente para todos? Já tinham desenvolvido a base, através de bastante sacrifício, escritas lentas, demoradas, letras não muito bem formadas quando era pelas cestas e pelas pranchetas. Aí quando chega no lápis, todo mundo já sabia que era possível. Se chega direto no lápis, a pessoa chega, fecha o olho e vai escrevendo, fala, eu acho que ele está escrevendo isso da cabeça dele. E aí ficaria mais difícil. Então tudo teve uma razão de ser, tudo teve um motivo. Então, para que serviu as escritas de pranchetas? Para sedimentar a crença, para sedimentar a fé e a certeza de que tinha o Espírito comunicando.
O médium escreve sob a influência dos espíritos, que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário que, ou mais das vezes, não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos e semimecânicos, ou semimecânicos. Então, nós temos os médiuns mecânicos. Ele pega a caneta e escreve sem ter domínio sobre o que ele está escrevendo. Temos o médium semimecânico. Ele sabe que está escrevendo, mas ele não tem plena consciência de tudo que está sendo escrito. Ele sabe mais ou menos. Então, ele tem uma ideia do que está sendo escrito. Então, eles são semimecânicos. O intuitivo, ele não vai... O espírito não usa bem a mão dele. Usa o pensamento dele. Ele pensa junto com o espírito e vai escrevendo. Ele sabe que o pensamento não é dele. E ele vai escrevendo. E tem o inspirado, que sob condições especiais, escreve. Sem aquelas condições especiais, ele não escreve. Então, talvez vai falar até mais para frente sobre isso. Mas o mecânico, ele não pensa no que ele está escrevendo. O semimecânico vai pensar. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 15, item 179 e seguintes, capítulo 19, item 223 e seguintes. Então, a ciência espírita vai trazendo para nós novos dados, amplia esses conceitos para nós. Mostra-nos que nós temos que procurar entender, compreender cada caso separadamente. Não podemos chegar assim, isso não é mediunidade. Antes disso, nós temos que chegar, prestar atenção num conjunto de detalhes. Ah, mas isso o médium escreveu foi da cabeça dele, porque ele estudou muito, ele sabe muito. Mas é exatamente isso que está na questão 577 do Livro dos Espíritos. Quando a pessoa já domina bem um assunto, vem um grupo de espíritos para ajudá-la a produzir alguma coisa útil para a humanidade sobre aquele assunto. Então ele está sendo médium. E em tudo nós somos médiuns. Tudo na nossa vida. Às vezes da luz e às vezes das trevas. Observemo-nos. Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isso é muito importante. Os espíritos se comunicam quando podem e quando querem, e nenhum médium tem como forçá-los a estar ali. Quem diz isso é charlatão, é mentiroso. Forçar? Nunca. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que sofrem, às vezes, durante muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento. A mediunidade é inerente ao espírito, é inerente àquela pessoa encarnada, mas ela não existe sem a ação dos espíritos. Então, a mediunidade é bloqueada, a pessoa não tem espírito nenhum perto dele. Aí que você se engana. Porque quando ela está bloqueada, não é uma chave que vai lá e desliga a chave, depois vai lá e liga a chave, não. Ela está bloqueada, está assim, não passa mensagem, não recebe, vai passar mensagem. E fica um espírito do lado dele, protegendo. Ninguém passa mensagem, ele bloqueia, ele não transmite o pensamento para a pessoa, ele já é preparado para aquilo ali, ele fica como um tampão. Porque não tem uma chavinha de liga e desliga, não. Aí o médium fica com raivinha, sai da reunião mediúnica, fica obsediado e se complica. Porque se ele saiu da mediúnica, ele deixa de doar os fluidos necessários para tratar seus obsessores, que estão naquele momento precisando de tratar, não dá sustentação para os demais colegas e todo mundo paga um preço apropriado pela invigilância do grupo. Porque não é falar assim, a sua mediunidade está suspensa porque você fez alguma coisa errada e está punido. Não vai levar a lugar nenhum dizer isso. Sua mediunidade está momentaneamente parada porque você tem que ficar como médium vibracional. Acabou. Não tem que ficar condenando, jogando pedra. Vamos fazer a nossa parte.
A gente tá jogando pedra no outro. Se fosse com a gente gostaria de tomar uma pedrada também? Uma crítica bem acerba. Tá vendo? Fez um monte de coisa errada agora. Tá sem ela. Não é assim que as pessoas falam? Então, antes de fazer condenação, respeite a condição do outro, respeite a condição daquela pessoa e vai fazendo a sua parte, faça a sua parte bem feita. Deixa o outro como médio de sustentação, que vai estar doando muito mais fluido do que ao receber as mensagens, vai estar ajudando o grupo, todo mundo está se beneficiando, todo mundo está crescendo. O talento adquire-se pelo trabalho. Quem o possui é sempre dele, Senhor, ao passo que o médium nunca o é da sua faculdade, pois que ela depende de vontade estranha. Então, não é um talento que a pessoa tem, que ele vai adquirindo pelo trabalho. A mediunidade vai aperfeiçoando com o exercício e principalmente com a vigilância moral do médium. E com o passar do tempo, ela vai ficando bem mais fácil as comunicações, bem mais objetivas, bem mais clara. Mas o médium não é senhor dela. Mas ele é um zelador da mediunidade. Porque constantemente ele tem que estar pautado no seu aperfeiçoamento ético e moral. É uma condição que todos devemos procurar entender e empreender. Os médiuns de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste. Então Kardec já falou, produz o fenômeno, mas a partir do momento que a gente entende que não tem embuste. Estão em relação com os espíritos de baixa esfera, que se comprazem nessa espécie de exibições, e que, talvez, foram prestidigitadores quando na Terra. Seria, porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em executar farsas teatrais. E aí, aqui tem muitas informações, né? Primeiro, um efeito físico pode estar existindo, porque o médium é um médium de efeitos físicos, ele tem assessoramento de espíritos que dão aquele suporte para ele, mesmo não sendo espíritos muito evoluídos. 2. O espírito que está produzindo aquele fenômeno pode ter sido, na vida anterior, um prestidigitador. Então, ele está acostumado a fazer exibições públicas, ele está ali para fazer. Agora, os espíritos que não têm aptidão para fazer exibições públicas, eles não irão fazer, não irão participar das farsas teatrais, daqueles momentos ali de diversão do público. Mas então não teria, se uma farsa teatral não teria o efeito físico, teria algum tipo de manipulação? Tem a manipulação, tem o fenômeno físico, se o médium for de efeitos físicos, mas não tem confiabilidade no sentido sério que o Kardec gostaria e gosta, porque o espírito continua vivo, que a doutrina espírita trate cada assunto. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Como tem que estar na obscuridade, começa-se a criar certas suspeitas. Sabemos que a química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação de fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação de fluidos próprios do espírito com os do médium e mais o meio. Não podemos esquecer que o meio é importante também. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. Então, você quer produzir um fenômeno físico, se não me engano, mensageiros visionários da luz, tem que adquirir uma série de cuidados, inclusive na alimentação. Então, a pessoa tem que fazer 7 dias de uma dieta rigorosa para produzir fenômenos físicos com segurança.
e que seja útil e benéfico para todos que estão participando. A mediunidade de efeitos físicos, embora seja grande curiosidade da maioria vê-la produzir os fenômenos, mas ela só pode produzir em condições especialíssimas, e aí nem todos nós estamos preparados para isso. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela sua ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. Então, para que o médium receba uma psicofonia ou uma psicografia compatível com a evolução do espírito, tem que ter uma sintonia, tem que ter uma afinidade entre eles, para que eles passem as comunicações com facilidade, com naturalidade. As combinações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último, o médium, se identifique com o do espírito. Então, para que a comunicação se dê, tem que ter uma identificação entre a vibração, a energia, o fluido do médium com aquela do espírito. Então, o perispírito do médium e do espírito tem que ser compatível para que ambos possam trocar ali as informações, fazer identificação fluídica, fazer identificação perispirítica, para que se dê a comunicação. A faculdade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é assim mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito. Podendo ser bom instrumento para um, é péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiuns igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. As comunicações então se dão de acordo com um conjunto de qualidades em cada médium, que os espíritos podem se dar essa comunicação e outros não. Portanto, a gente vai ver o Chico e o Valdo Vieira recebendo mensagem do André Luiz. Mas raríssimas vezes outros médiuns receberam mensagem do Emmanuel. Sempre era com Chico. Então, essas características, essas tendências, essas possibilidades é inerente à pessoa e ao espírito. Não é igual para todo mundo, não tem que ser igual. Joãozinho recebeu a mensagem do Bezerra de Menezes e Maria recebeu a mensagem do Bezerra de Menezes. São diferentes. Lógico que são diferentes. Sobre o mesmo assunto. São conteúdos intrínsecos de cada médium que é diferente. É um erro acreditar-se que basta ter médiuns para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Não adianta querer mensagem dessa ou daquela categoria, dessa ou daquele espírito, se não tem compatibilidade fluídica do médium. Não adianta forçar o médium. Cada médium tem sua característica própria, cada médium tem um conjunto de qualidades que, não que a qualidade de A seja de ruim e a de B seja boa. Cada médium tem um conjunto de qualidades no sentido de características que vai proporcionar a comunicação com um tipo de espírito e o outro com outro tipo de espírito. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode tocar qualquer instrumento. Logicamente que um bom músico vai ter facilidade para aprender a tocar outros instrumentos, mas a aptidão de cada um está relacionada com aquele instrumento que ele toca. Não adianta tentarmos toque isso aqui também. E também, se o piano for ruim, não tiver todo um padrão de qualidade compatível e necessário com aquele de um médium com o outro, não vai poder produzir, não vai produzir as mesmas mensagens. Então não adianta. Assim como o fabricante de um piano dá a ele certas características, de outro fabricante de piano dá a ele certas outras características que não são idênticas para um ouvido bem afiado, para um bom pianista, assim também os médiuns, embora médiuns, não têm como produzir as mesmas coisas.
Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importa com a verdade. Aí fica mais fácil. Aí fica tranquilo. Então querem a comunicação com o espírito, fica forçando e não tem aquela compatibilidade fluídica, não tem harmonia entre o médium e o espírito. Vem qualquer um e passa a mensagem em nome daquele que foi evocado, como se fosse uma verdade, e não é. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que ficar bem atento para não cairmos nas armadilhas colocadas por nós mesmos. Porque a gente começa a exigir que seja do nosso jeito, e não tem como ser do nosso jeito. Os espíritos estão tendo a visão mais ampla. Seria, fazendo outra comparação, você chega num cardiologista e quer que ele faça um exame de vista em você. Não estudou para isso? Você vai sair de lá com um exame errado. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns, outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium, com que estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Bom, a gente tem que prestar atenção num conjunto de situações. O médium assimila o fluido do espírito. Essa forma que o Kardec explica é o conforme já explicamos, é como essa caneta que passa o slide. Ela emite uma frequência. Se aquela pecinha que fica ligada lá no computador for trocada, ela não vai passar. Explicamos, né? O médium é como a pecinha que está ligada no computador, aquela que vai produzir o efeito final. E aqui, o passador de slide. Se eu trocar a caneta do passador de slide com outro que não seja igual, que não tenha identidade vibracional, não vai funcionar. Então, aqui já ficou bem claro para a gente poder entender. O controle remoto do seu vizinho não abre o seu portão. Mais um exemplo. Está transmitindo um fluido, está transmitindo um sinal, mas não tem a devida identificação para produzir o fenômeno de abrir o portão, apesar de você não ir lá pegar para acionar uma chave, um botãozinho ali, é um sinal que você emite. E assim, os espíritos têm condições de passar as mensagens para certos médiuns, por certos médiuns e não por outros médiuns. E a mediunidade mais ampla, mais fácil, ela vai se dando gradualmente. Não é de achar que vai botar um médium dentro da mesa, dentro da sala mediúnica e vai receber mensagem perfeita no primeiro dia. Ela vai se aperfeiçoando com o tempo. E aí uns têm mais facilidade e outros menos facilidades. Cada médium com a sua facilidade para receber determinados grupos de espíritos, cada médium com a sua facilidade para receber certas comunicações. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Então, as primeiras comunicações, o médium fica meio constrangido, fica meio com vergonha, tem lá suas dificuldades de estabelecer as comunicações. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata de transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material que ela se faça. Então, tanto pela tipologia como pela psicografia, vai ter que ter uma afinidade do médium com o espírito e do espírito com o médium. E aí também entra o meio. Se tem entre o grupo que está ali alguém que está com um monte de pensamentos contrários,
que está duvidando, que está lançando uma vibração incompatível, complica. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Olha que interessante. Você quer evocar o espírito X. Aí você coloca lá o médium A, B e C e fala assim: você vai receber o espírito X. Vai estar criando uma brecha enorme para uma falsificação, para uma mistificação. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. Então, se faz-se a preparação muitos dias antes para que o médium pense naquele espírito, vai criando todo o envolvimento emocional, já vai ter um atenuante, vai atenuar, a dificuldade vai ser menor. Mas não quer dizer que é tão possível quanto se for. Tem lá 10 médiuns, vem o espírito, um deles dá a comunicação. É assim que funciona. Não é a gente, o dirigente ou outro qualquer falar: João tem que receber a mensagem do espírito. Não é. O espírito vai escolher. E quem fala o contrário está indo contra uma base mais científica possível não há da doutrina espírita, porque Kardec estudou isso exaustivamente por vários anos. O dirigente que acha que tem que impor ao médium receber este ou aquele espírito é um hipócrita, é um galhofeiro. Ele não é espírita. Quer ficar com raivinha de mim? Fica, mas eu não vou contrariar o que está ali. Porque aqui Kardec estudou exaustivamente. Mas você não disse antes que os médiuns podem trazer uma revelação diferente? Eu disse naquilo que é bem palpável, como o nosso lar, por exemplo. Na doutrina espírita, Kardec não fala que os espíritos ficam num lugar circunscrito, na codificação. Aí o Chico vem e descreve o nosso lar como um local circunscrito onde ficam os espíritos. Ele falava que os espíritos ficavam errantes, vagando, que a gente entende por vagando. Aí vem o André Luiz e nos mostra que fica vagando os espíritos infelizes. Os outros têm um caminho certo a seguir, têm uma definição a fazer, têm uma cidade para ficar. Então Kardec não pôde ser mais explícito naquela época, porque até desacreditaria a doutrina espírita. Aí veio complementando com lógica, com bom senso. Sair da lógica do bom senso do que está aqui é perder tempo. E eu fiz essa observação de que o Kardec colocou o que ele podia, porque tem pessoas que vêm irresponsavelmente fazer crítica sobre a coisa que é extremamente aceita. Respeito a opinião de todas as pessoas. Mas tem coisas que temos que saber identificar que Kardec estudou exaustivamente. Comunicação mediúnica, fenômeno mediúnico, o Kardec estudou exaustivamente. Dificilmente a gente vai achar um furo. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado 2 meios. Compreende-se então quanto é importante ser um médium bem assistido, porque, se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Lembra-se que eu falei agora há pouco do Chante? André Luiz descreve lá no livro Missionários da Luz. Mecanismo da mediunidade. Então aqui está o médium, o do meio é o Chante, que ele fala ali, o guia espiritual, e o outro vem passar a comunicação, então passa de A para B para C. E ali, se não tiver uma perfeita sintonia, um perfeito circuito, e esse espírito que faz o Chante, que ele chama ali de guia espiritual, se ele não for um espírito bem dado ao respeito, ao amor, à solidariedade, à fidelidade daquele pensamento, ele vai adulterar a mensagem
De todo jeito, ela vai ser parcialmente adulterada. Mas os espíritos podem combinar antes de estudarem bem o assunto. Se ele não é obsessor, se ele não é arrogante, se ele não é ignorante, obsessor, quer dizer, está ali para prejudicar o trabalho. Ignorante, ele não sabe, não quer aprender, tem raiva de quem sabe. Não tem gente que fala assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Tem gente que fala assim, tem espírito que fala também. Então, são trabalhos que têm que ser feitos. Respeitemos as possibilidades de cada um, entendamos as possibilidades de cada um. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades. Os mais seguros, porém, os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias do mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Então vejamos. Esse aqui é um dado importante, e vocês vão vendo que as informações vão se somando. Um médium, para desempenhar bem o papel dele de médium, ele tem que ter uma natureza boa. Ele tem que ter uma boa posição moral. Então ele vai atrair para si espíritos daquele mesmo jaz. Ponto. Para uma comunicação que seja instrutiva, para uma comunicação que possa ser publicada, para uma publicação que possa ser difundida. Os mais indignos médiuns, são aqueles médiuns que fumam, comem feijoada no dia da tarefa, tomam um copo de café comem bolo de chocolate, porque isso deve ser evitado. A dieta do dia da tarefa tem que ser uma dieta que não afete o sistema nervoso, e o café afeta, o chocolate afeta. Então temos que ter, e a carne nem se fala. Então nós temos que ter um conjunto de disciplinas. Ah, mas você está falando de coisas físicas. Se você não se dá o trabalho de se policiar o que você come, você vai se policiar outras coisas? Não, tem médico que come tudo isso, mas nem olha para os lados, sai na rua, não olha porque se olhar vai se sentir excitado, melindrado, com inveja daquelas que o outro tem. Você tem que ser normal, você tem que saber viver normal. Você está andando na rua, você encontrou uma pessoa nua, uma pessoa bem vestida, você tem que se portar do mesmo jeito. Aí você tem equilíbrio interior. Porque ser moralizado, mas nem olhar para o lado, não é moralizado. É isso aí, está se policiando, está se vigiando o tempo todo para não sair do ponto, porque se eu ver alguma coisa diferente, eu me desequilibro. Ah, tudo bem que sair olhando para tudo que tem do lado também não é bom. Lógico, não podemos ir para os extremos, tanto de andar com a viseira assim do lado para não olhar para o lado, como andar igual sei lá o que, olhando para todo lado assim. Então nós temos que saber nos portar diante dos fatos do dia a dia onde a gente está vivendo. E os médiuns, às vezes, conforme a gente falou, que come qualquer coisa, faz qualquer coisa, não respeita a família, nem dele nem dos outros, e pode ser portador de uma potente mediunidade, uma mediunidade que qualquer espírito chegar perto dele, passa a mensagem. Mas aí vem a questão das melhores simpatias do mundo espiritual. Qual espírito vai ser simpático a alguém que não faça nenhum esforço para melhorar nada? Lembre-se, depois de foste iluminado, suportar as grandes provas e tribulações. Ora, as simpatias não ficam de forma alguma demonstrada pelos nomes, mas sim pela qualidade do que se escreve, pelo fundo moral. E às vezes até para um espírito se desabafar, é importante a moralidade do médium, porque o espírito vai chegar para desabafar falando um monte de palavrão, xingando, esbravejando, criando mil situações desagradáveis. Agora um médium educado,
Quando o espírito for falar, ele vai falar os palavrões, mas não vai falar aquele palavrão, vai falar um outro mais ameno. Deixa o espírito extravasar, sem interferir nas plenas palavras daquele espírito, deixa ele extravasar, mas não tanto quanto. Se por acaso o espírito sair falando um monte de palavrão, esbravejando, dirigentes, pessoas da sustentação têm que saber que está diante de um espírito extremamente desesperado que precisa desabafar, precisa da devida orientação para ele seguir o seu caminho da redenção. É função de todos manter-se serenos. Imagine se o médico está lá trabalhando numa UPA, num posto de atendimento, quisesse que todo mundo chegasse lá com dor assim quietinho. Tem gente que chega sentindo dor, ele berra. Outros chegam com desequilíbrio mental xingando todo mundo. Ele tem que tratar todo mundo com equilíbrio. Não quer dizer que ele não vai ficar com raiva, não quer dizer que ele não vai ficar chateado, mas ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter um comportamento que a sociedade exige dele para, diante daquelas situações, diante daqueles momentos que ele está ali, ele expressar o melhor possível para aquelas pessoas e diante daquelas pessoas. Assim é o médium. Tem que estar sempre mantendo a compostura. E lembre-se que doutrinadores ou dialogadores e médium de sustentação que não estão recebendo a comunicação, eles têm que manter a compostura e não têm que criticar o médium acerbamente por ele ter deixado o espírito extravasar, não. Tem que orientar carinhosamente para evitar que o espírito fale aqueles palavrões que estava falando ali naquele momento, aquelas palavras de baixo calão. Então, temos que saber discernir, porque muitas das vezes o médium está em treinamento ou naquele dia saiu do controle. Lembre-se que os médiuns não terão total plena ação sobre todos os espíritos que vêm através dele. É óbvio. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Tudo que já explicamos já está aqui. Então, se a pessoa enquanto não se tem a experiência necessária, passa por determinados percalços e às vezes, tendo a experiência, passa também. Uma observação, tá, gente? Eu não falo monotônico, que vocês já observaram, quem está acompanhando meus estudos, aquela coisa assim, que nunca sai do tom. Não fui treinado para fazer exposições, para ser um grande orador. As casas que eu frequentei nunca me deram essas oportunidades, porque se a gente fala do jeito conforme eu falo, aí a pessoa, não, mas os oradores não falam assim, eles falam assim. Então, mas eu aprendi a dar aula, e se eu falar monotônico na aula, os alunos dormem. Então, a gente muda de voz de acordo com certas necessidades daquele momento. E às vezes as pessoas não gostam, falam, olha, mas a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando. Quem já assistiu os primeiros estudos lá de 5 anos atrás e os agora, vê que a voz já mudou bastante, mas essas oscilações na voz a gente sempre faz, porque é uma característica didática nossa. Bom, os inconvenientes existem mesmo dentro das comunicações, até adquirir a necessária experiência, e mesmo adquirindo, não estamos isentos de cometermos alguns deslizes, porque médium é um ser humano, está na Terra encarnado, cheio de espíritos de todos os níveis em torno dele, e eles passam as atitudes, as ações, tais quais são necessárias. Quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos, que se pode manifestar, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que se não perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. Viu o Livro dos Médiuns, segunda parte. Toda a segunda parte. Bom, ali está falando tudo que o médium... A primeira parte conta as experiências iniciais do Kardec, até chegar na psicografia com a mão. E a segunda parte vai falar de como é todo o processo de
usar a mediunidade. Inclusive, no início, ainda tem o uso da prancheta. Bom, gente, ele faz o resumo. Kardec tem um dom de condensar bem as informações. E aqui está bem condensado. Então, vamos lá. Se você está experimentando a mediunidade, você está observando o outro trabalhar com a mediunicamente, ou seja, se você é um médium de psicofonia, vamos trazer para o mundo atual, ou um médium de sustentação, você também tem que saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos, aqueles que podem manifestar, como podem manifestar, o que eles podem falar, o que não podem. Então, todos os tipos de fenômenos daqui naquele momento. E as condições em que podem produzir esta ou aquela reação mediúnica, por exemplo, com a iluminação que tem aqui para gravar, que é muito intensa, não há possibilidade de produzir fenômenos físicos. Para o fenômeno físico tem que ter obscuridade. Para as boas comunicações mediúnicas também tem que ter obscuridade. E também temos que saber as condições e escolhas da mediunidade. Nós temos que saber os processos obsessivos como existem, como existem. E no caso, nós temos que saber o grande problema. A obsessão não caracteriza o tipo de espírito que vai se manifestar. A obsessão se caracteriza pelo comportamento do médium no dia a dia. Certo? Então, o médium está com um comportamento tranquilo, uma pessoa muito normal, leva uma vida dentro da normalidade possível, respeita a sua família, respeita dos outros, mas na hora que ele entra dentro da reunião mediúnica, ele recebe só espíritos rebeldes, brincalhões, brigões, todos os tipos de espíritos que a gente não gostaria muito de conversar com eles. Por quê? Exatamente porque ele tem o fluido que o espírito precisa para tratar aqueles espíritos. E certamente no passado não muito distante ele pertenceu àquela classe de espíritos. Ou por outra, em época distante ele pertenceu àquela classe de espíritos e veio preparado para recebê-los. Por outra, já conquistou todas as qualidades que aqueles espíritos precisam. Então, no choque anímico, ele trata os espíritos. Ele tem uma estrutura psíquica que não vai se abalar com aquele tipo de comunicação. Porque as comunicações espíritas, elas são para tratar o médium e para tratar os espíritos. E compete à equipe saber gerenciar todas essas situações. Então, temos que saber vivenciar cada etapa, temos que saber raciocinar com cada etapa, entender cada etapa. Mais dados. E outra coisa, não pedir o impossível para os espíritos. Colocaram alguma coisa que às vezes é o oposto daquilo que você pode receber, e aí começa a pedir o impossível para os espíritos também, não adianta. Observar, gente, que a gente está vendo aqui no estudo do que é o espiritismo, porque ele é uma síntese. A gente lendo aqui, a gente já chega para os outros livros com uma percepção bem melhor. E se já tiver lido os outros livros da codificação e vindo para cá, vem temos também uma percepção bem melhor, bem maior, bem mais ampla. Com isso, vamos entendendo melhor a doutrina espírita, vamos poder servir melhor aos espíritos. O médium é para servir aos espíritos, e não os espíritos para servir ao médium. Embora, pelo acréscimo de misericórdia divina, eles vêm nos ajudar, eles vêm nos servir.